bem, falando em lugares, Palmeiras está num lugar bem alto, hein? Vai jogar hoje lá em La Paz, no estádio Hernando Siles, 3.600 metros acima do nível do mar. É o estádio mais alto da Libertadores. O PVC está por lá, espero que ele esteja respirando muito bem. Respirando aliviado? Só depois do jogo a gente vai saber se ele vai respirar Respirando aliviado. É um Palmeiras que vive aí seu melhor momento na temporada, né? Tá invicto a 8 jogos, venceu as últimas 6 partidas. Mas é um adversário muito chato de jogar fora de casa também. É um adversário chato e que vem crescendo ao longo dos anos, né? Porque o Bolívar, ele é do Grupo City, né? Então tem um investimento, não é um super investimento. Até estava vendo a entrevista do técnico, né? Me fugiu o nome do técnico do Bolívar, e ele falava muito dessa questão. Não, nós vamos com o coração, se a gente não tem um investimento do tamanho do Palmeiras, aqui a gente vai com o coração e tal, aquela coisa toda, para motivar os jogadores e botar uma pimenta na prévia. Mas assim, eu acho que o Palmeiras hoje vai numa condição, por mais que tenha desfalque do Rios, do Tigrinho, o Veiga, né? O próprio Mikael, eu acho que o Palmeiras é favorito. E a questão da altitude, ela serve para equilibrar o jogo para mim, né? Porque se você for colocar os dois times no papel, pau a pau, o Palmeiras é muito superior, né? E eu acho que a altitude é só para equilibrar o jogo, porque não consigo ver o Bolívar impondo tanta dificuldade ao Palmeiras. Bola e campo, tá? Tô falando de bola e campo, tirando o fator altitude. O fator altitude é para equilibrar o jogo. Então, se o Palmeiras não vencer, é porque sentiu o efeito. Tô até vendo uns números aqui na minha colinha. Dos últimos 36 jogos em casa, o Bolívar perdeu só um. 36. Então, são 29 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Atrapalha também os times brasileiros. Em 2024, ganhou as 2 do Flamengo lá, né? E não perde em casa na Libertadores desde 2023, quando levou 1-0 do Inter. Então, vem aí numa... Para times brasileiros, né? Para times brasileiros, isso. Então, mas aí, por exemplo, essa vitória em cima do Palmeiras, você lembra? Era bem numa semifinal de Campeonato Paulista, que o Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo e aí botou os reservas. Poupou lá, né? Poupou totalmente. Aí o Flamengo, era o Flamengo do Tite, que estava totalmente desequilibrado, e aí tinha um negócio de uma crítica com o Campeonato Carioca, de não ter poupado, aquela coisa toda. Então, assim, tem alguns poréns, né? O Inter foi lá e venceu bem, mas eu acredito que o Palmeiras, com a confiança que está, com o futebol que vem jogando, com a mão do Abel ali acertando, encaixando o time, acho que o Palmeiras vence o jogo hoje, hein? Vamos falar mais sobre esse jogo já, mas o PVC, já que vocês perguntaram sobre ele, o PVC está chegando para falar mais sobre esse Bolívar, o adversário do Palmeiras na noite de hoje. Luiz, olha só, o Bolívar, adversário de hoje do Palmeiras, ele tem uma relação muito íntima com o Grupo City, do Manchester City, mas não é uma relação igual à do Bahia. Vou tentar explicar. O Grupo City, possui 12 clubes de futebol masculino. Tem mais parcerias com Manchester City feminino é do Grupo City, Girona feminino é do Grupo City. No futebol masculino no mundo são 12 clubes. Em 7 deles, o Manchester City, o Grupo City, tem 100% das ações. No Bahia tem 90% das ações. O Bolívar não é um clube de propriedade do Grupo City, é diferente. Ele é um clube parceiro do Grupo City. Então, o Bolívar troca a tecnologia com o Grupo City. Isso é muito importante, porque desde 2021, quando essa parceria se firmou, aqui em La Paz, o Bolívar ganhou todos os seus jogos, menos uma derrota para o Internacional e um empate. São 10 partidas, 8 vitórias, um empate e a derrota para o Inter em 2023. Derrota do Bolívar. O Palmeiras é um dos 2 clubes que, quando ganharam aqui do Bolívar em La Paz, foram campeões da Libertadores. Só o Grêmio em 83 e o Palmeiras em 2020, entre os representantes brasileiros, eu digo. Por que vem essa parceria? Por causa de um cidadão que nasceu na Guatemala, na cidade da Guatemala, chamado Marcelo Clauri, que tem nacionalidade boliviana e que mora nos Estados Unidos. O Marcelo Clauri é dono de 35% das ações do Girona, na Espanha, e de 10% das ações do New York City, nos Estados Unidos.
a partir da sociedade do Marcelo Clauri, dono do Bolívar, com o Grupo City, foi que nasceu a parceria do Grupo City com o Bolívar. Então ela é indireta, diferentemente do que acontece com o Bahia. O Palmeiras está aqui e treinou no Strongest. O Bolívar é o time da Zona Sul, a zona mais rica de La Paz, que é uma das capitais da Bolívia. O Strongest fica na região central, mais pobre, é um time popular, o Tigre, o Strongest. Foi lá que o Palmeiras treinou e um dos jogadores que sentiram foi o Alan. O Alan diz que puxa o ar e que o ar não entra de jeito nenhum, que é impressionante, ele está realmente impressionado com isso. Palmeiras e Bolívar, Bolívar e Palmeiras, hoje às 19 horas, eu comento o jogo no Paramount Plus. Aí, no Wallplay. Tá aí o PVC, então, dando mais detalhes sobre esse Bolívar do Grupo City, como a gente vinha falando por aqui, como o Hernan trouxe pra gente. E esse jogo que tem comentários do PVC hoje à noite, você confere aonde? No Wallplay, sim, isso a gente vai ver aí na tela, ó. Palmeiras e Bolívar, 7 da noite hoje, transmissão exclusiva da Paramount Plus e que você confere assinando o Wallplay, porque o Wallplay te dá acesso aí a todo o conteúdo da Paramount. Então, QR Code na tela, vai aparecer para vocês aí o QR Code. Você pode assinar agora e aí você não perde o Verdão jogando aí contra o Bolívar e contra a Você vai ver Altitude. no Paramount também? Vai ver no Wallplay Paramount, né? Exatamente. É Com claro, PVC, você né? acha que eu não vou dar essa audiência aqui para nós mesmos? Com PVC. E você vai ver onde? Também vou. Eu vou estar num compromisso, mas eu vou olhar pelo celular. Um compromisso? Que compromisso é esse, André? É compromisso do dia a dia, tipo, levar filho no consultório, aquela coisa toda. À noite? Cortar o cabelo. Entendi. 7 da noite a consulta dele. Mas é pertinho, é em Pinheiros. É só enquanto ele tá lá na consulta, eu volto. Vamos apurando aqui. O que vocês acham que é o compromisso do André hoje à noite, hein, pessoal do chat? Tô achando estranho esse negócio. Esse Miguel dele não colou muito, não. Vou postar stories. Entrem nos meus stories lá, vou postar. Ainda fala propaganda pro Entrem nos meus stories, dele. @André Hernan, vai lá. Dá engajamento. Muito bem. Vamos falar de coisa séria então, André. Vamos falar desse Palmeiras, que tem alguns desfalques, né? Não tem o Micael, o Rios também tá fora, assim como o Vitor Roque, além dos que já estavam, né? Tem o Mike, o Veiga, enfim, outros jogadores. Marcos Rocha também, o Murilo. Mas é um Abel que comanda esse time muito bem e vai encontrando soluções, né? Depois de momentos ali de muitas adversidades, de uma turbulência na temporada, ele encontra soluções. Os jogadores que chegam, que foram contratados, mesmo com esse time em reformulação, mesmo com o carro andando, ele troca o pneu e encontra ali 3 zagueiros, uma saída de 3, não necessariamente jogando com 3 zagueiros mesmo, mas fazendo uma saída ali de 3. A mudança de posicionamento do Estevão com mais liberdade, mais solto ali pelo meio de campo. Felipe Anderson se sentindo também mais à vontade, atuando mais pelas pontas. É um Abel que vai encaixando esse time e isso, claro, é uma força muito grande para esse Palmeiras. E o Palmeiras ainda tem o Paulinho, né? Que está cada vez mais entrando no ritmo, que está com possibilidade, inclusive, existe uma chance dele começar a partida como titular. Não me confirmaram, mas também não negaram que ele ficaria no banco. Então, vamos esperar sair a escalação mesmo, aquela coisa, né, de Libertadores. Mas, assim, é um Palmeiras que está encaixado. E é um Palmeiras que acho que o jogo contra o Internacional foi um bom exemplo do quanto o Palmeiras está confiante. Vem de uma sequência de vitórias, vem de sequência de Libertadores, de Brasileirão. E esse jogo contra o Inter, um adversário grande, todo mundo apontando como favorito, jogando bonito, trabalho do Roger, tudo verdade, óbvio, tá jogando bem. Só que o Palmeiras, quando consegue neutralizar o adversário e jogar, se impor e vencer, e sair de Porto Alegre com um resultado positivo, bem, sem aquela coisa de, meu Deus, foi um sufoco e ganhou da Bacia das Almas. Não, o Palmeiras fez um jogo muito bom em Porto Alegre. Acho que foi um case, ou é um case, do ano do Palmeiras, dessa retomada do Palmeiras que a gente cansou de ver o Abel, de um time cascudo. Então é esse Palmeiras que vai entrar em campo hoje contra o Bolívar. Um time que vai tentar, dentro das suas características, buscar o resultado, mas com um adversário que é além do Bolívar, né, que é a Altitude. Deixa
De qualquer forma, é um time muito sólido, né? Muito. Então pode aprontar lá. E o PVC volta aqui para contar pra gente como vai esse Palmeiras para enfrentar o Bolívar, como é que o Abel mexeu essas peças, o Palmeiras com algumas mudanças. Vamos ver a prancheta do PVC? Olha só, o novo Palmeiras que hoje joga contra o Bolívar. Eu não vou falar da escalação do jogo, porque a escalação vai sair 1 hora antes. Mas eu vou usar como base o jogo passado, com o Jair na lateral direita, pra gente entender como é que tá acontecendo a movimentação do Palmeiras. Continua sendo um 4-2-3-1, com o Giai ou o Bruno Fux como lateral direito defendendo. Mesmo quando é o Bruno Fux, não são 3 zagueiros, porque o Bruno Fux faz o papel do Marcos Rocha e do Giai. Fecha linha de 4. Giai, Gustavo Gomes, Mikael, Piquerez. Com Emi Martinez e Richard Rios, com Felipe Anderson dando largura para o campo. Quando o time avança, o Facundo vem para a meia esquerda, o Estevão vem para a meia direita e o Piquerez passa. Então fica aquele 3-2-5 que a gente se acostumou a ver aqui na prancheta. Vira 3-2-5 e o Giai faz a saída de jogo, igualzinho a quando faz o Bruno Fux ou o Marcos Rocha. Então vira 3-2-5. Felipe Anderson pela direita, Piquerez é o ponto esquerda. Quando tem a bola, quando perde, o Piquerez volta para ser lateral. É assim que o time joga, mas tem peculiaridades nessa movimentação. Porque o Vitor Roque é um jogador que se movimenta mais do que o Lopes, e porque o Estevão e o Felipe Anderson muitas vezes invertem a posição. O Estevão gosta desse movimento para a ponta direita e o Felipe Anderson faz o movimento na diagonal ao contrário. Então isso confunde a marcação dos adversários, embora a gente veja normalmente o Estevão na meia direita. Outra coisa, em muitos momentos o Richard Rios se infiltra como sexto homem e nesses momentos às vezes o Piquerez vem dar cobertura por trás junto com o Emi. Então inverte o quinto homem, o Richard Rios faz o elemento surpresa. Esse novo Palmeiras tem o recorde de estrangeiros na sua história. 7 titulares. Foi assim no jogo contra o Fortaleza. Tá aí o PVC mostrando como vai este Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha no grupo do Verdão, então? Como está esse grupo G da Copa Libertadores? O Palmeiras é o líder, hein? Com 6 pontos, o Bolívar tem 3, o Cerro Porteño 3 também e o Sporting Cristal tem 0 pontos. Aliás, essa Libertadores está bem maluca, né? Alguns times estão variando muito, não é todo mundo que os favoritos não estão bombando tanto assim. E é um Palmeiras que vai ter tranquilidade para classificar, Hernan? Eu acho que sim, pelos jogos que tem em casa, né? Pega o Bolívar, que é um leão de altitude, depois no Allianz Parque, o Sporting Cristal também no Allianz Parque. Então, assim, se o Palmeiras hoje pontuar, empatou, arrancou um empate, já vai ser espetacular, porque aí vai ficar 7-4 e o Cerro Porteño, se vencer o Sporting Cristal, que me parece ser o fiel da balança, vai a 6, então fica mesmo assim, fica com a liderança com esses jogos para disputar em casa. Mas eu quero que o Palmeiras ganhe hoje para encaminhar a classificação, porque aí depois já joga mais tranquilo, mais sem aquela pressão tão grande, e eu acredito que o Palmeiras pode vencer hoje. Então seria um encaminhamento já de classificação, ficaria 3-3, e aí se tiver um empatezinho no outro jogo, com o Palmeiras ganhando, é o mundo ideal para o palmeirense. E aí fica lindo, 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 entendeu? E aí vai focar em Copa do Brasil, porque semana que vem pega o Ceará e é dos confrontos o adversário mais duro, né? Vai pegar o Ceará lá no Castelão, num gramado que há uma reclamação, acho que o PVC vai trazer bastidores disso, né? Há uma reclamação do Tigrinho e do Mikael de terem se machucado por causa do gramado ruim que é do Castelão. Que não é sintético? Que não é sintético, que é grama natural. E vai jogar lá de novo. Um primeiro jogo decisivo, vai estar lotado, aquela coisa, é clima de Copa. Então é importante o Palmeiras vencer esse jogo, é importante para o Palmeiras tentar essa vitória. E, obviamente, a sequência do Brasileirão. Uhum. E tem um jogo contra o Bahia agora pela Libertadores, pelo Brasileirão, perdão, no fim de semana, é em casa, no Allianz, e é um Bahia que, embora tenha oscilado aí no Campeonato Brasileiro, é um time muito forte, né? O Bahia tem 2 times, né? Sim. Você vê que o Rogério mexe no time e o time continua com nomes interessantes, Sim, né? sem dúvida, é um time muito forte, então o Palmeiras tem esses desafios importantes aí pela frente. E já que o Hernan citou o outro compromisso por este grupo hoje, Cerro Porteño e Sporting Cristal, Cerro joga em casa, se enfrentam às 9h30 da noite. Então,
Se der um empatezinho, É, um vai ponto dar, para vai dar. cada um, fica bom aí, ó. Vai dar um empate hoje. Tá aí, ó. O Hernan com as ótimas previsões que ele tem. É sinal que um vai golear, tá, gente? Que seja o Sporting Cristal, Que então. seja o Sport Cristal. Podem É. esperar muitos gols nessa partida. Vai ser um Olha. 0x0 xoxo, aí 3x3. Exatamente. É assim, ele como vidente, ele é um ótimo jornalista. Aí toca o grupo lá, 10 da noite, @Luísa Oliveira. Ué, não ia perder essa. Aliás, Hernan, o pessoal aqui tá falando de você, tá? Mal ou bem? Você acha que o povo esqueceu o que você vai fazer hoje à noite? Você criou um suspense danado Não, aqui, ó. Caramba, vou... Ó, é cada comentário. Eu posso ler? Ah, gente, eu vou ler, desculpa. Pode ler. O Fipo, Hernan Cafetão. Cafetão, nossa senhora. Aí é brabo, Eu nem hein? sei se eu posso falar essas coisas ao Pode- vivo, gente. pode Meu falar, chefe vai pode me falar. matar. O Thiago Pereira, o Hernan vai se encontrar com o Neymar. E o Não. Vanderlúcio, tem mulher nesse caos aí do Hernan? Tem não, sou um homem sério. Bernardo, André vai na casa das primas. Também não. Ô, gente, Nunca nem 3 horas fui. da tarde eu não posso falar essas Nunca coisas. nem aqui, não. fui na vida. Olha, É verdade. as revelações, gente, são 3 horas da tarde, nós estamos ao vivo na TV, pelo amor de Deus, André. Não. A gente precisa honrar o nosso emprego, vamos seguir. Então, eu vou ler o chat. Ah, o chat é essa loucura Agora mesmo. eu tô da cor da minha blusa. Que os chefes não estejam assistindo. Vamos falar do Corinthians, Estão em então? reunião. Murilo, Doro. Isso, todo mundo em reunião, por favor.